Estamos iniciando mais um programa Comando da Cidade, tratando principalmente da nossa Porto Alegre, daquilo que acontece de principal, de primordial para a vida das pessoas. E olha, nos últimos tempos nós temos tido muita chuva. As pessoas têm realmente tido muitos problemas com as águas que vão tomando conta das suas casas, e depois, quando elas retomam suas casas, vem lá os problemas, os móveis destruídos e as pessoas tendo que recomeçar novamente as suas vidas. Por isso, nós temos aqui no programa uma figura que eu tenho certeza absoluta ainda vai mandar completamente nessa cidade. Ele já manda muito, mas vai mandar, e eu acho que mais ainda, meu amigo Sebastião Melo, ele que é o vice-prefeito aqui de Porto Alegre. Boa noite para você, Sebastião. Tudo bem, Sebastião? Braz, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez está aqui no comando da cidade. Está ao lado do Jorge, e eu quero começar agradecendo o Jorge pela parceria com a Prefeitura, pela troca solidária, que é um projeto que está dando muito certo, que o Demeliu leva o Jorge para autografar e parceriar com seus livros a centenas de alunos e pais que vão lá na escola trocar lixo seco por livro. Isso é um programa que veio para ficar, viu? E muito obrigado, viu, Jorge? Porque Jorge, olha com o microfone na mão, por favor. Exercício da cidadania. Boa noite a todos os telespectadores. Também queria agradecer aqui o companheiro aqui de mesa, o vice-prefeito Sebastião Melo, e também o Braz, por nos oportunizar a trazer, né, para a cidade, através desse programa, atualidades, né, e também reivindicações que o povo geralmente quer ouvir e não tem oportunidade de estar presente ou estar conosco assim diariamente. Jorge, eu sei que o Sebastião já mexeu contigo logo no início, falando da troca solitária. Eu quero que vocês falem solidária. Eu quero que vocês falem disso daqui a pouquinho. Sim. Porque eu primeiramente quero tratar com vocês dois, mas mais com o Sebastião aqui, esse problema das nossas enchentes. Correto. E principalmente depois das enchentes, do passado das enchentes. Qual é o apoio que a Prefeitura dá para que essas famílias possam recomeçar as suas vidas? Sebastião. O Braz, tu nos oportuniza a fazer um debate necessário e que hoje está ausente da maioria dos grandes centros urbanos, que é o crescimento desordenado das cidades. Por que as pessoas hoje são atingidas pelas cheias? Porque elas construíram em locais que são inabitáveis. Elas fizeram isso porque queriam? Não. As pessoas precisam de morar em algum lugar. Se não tem nenhum lugar decente, ela vai para a beira do arroio, ou ela vai para a ilha, ela vai para o local alagado, ela vai para o local que era lixão. Então, o Brasil precisa sair do discurso. O mundo está precisando muito mais de atitude que de discurso, sabe, Jorge? E tem faltado atitudes. Então, o Ministério das Cidades, que é uma criação já do governo petista, acho que trouxe inovações importantes. Mas não basta construir Minha Casa Minha Gente e levar pessoas para 40, 50 quilômetros da onde elas nasceram e viveram. Eu tenho que reassentar as pessoas aonde elas nasceram, onde elas têm raízes. Perto das suas famílias. Suas famílias. Então, o caso das ilhas. Nós temos 17 ilhas aqui, do chamado arquipélago. Nós temos lá em torno de 10 mil pessoas que moram, Brasil, naquelas ilhas. Nós tivemos em torno de 300 pessoas que foram tiradas. Primeiro foi para o Alvarenga Peixoto, depois o Alvarenga também, que é o colégio da Ilha dos Marinheiros, foi tomado pelas águas, vieram para o Tesourinha. Essas 300 famílias voltaram ontem. Tá? Então, a primeira fase era acolher na saúde, era acolher no carinho, acolher na comida, acolher com a roupa. E eu quero dizer que a Prefeitura e a sociedade acolheram muito bem. Eu quero agradecer aqui a solidariedade humana. Desde o primeiro dia, formavam-se filas. Nós fomos obrigados a arrumar 3 depósitos emprestados para poder transferir as doações, especialmente de roupas que chegaram no Tesourinha. Sebastião, como se nós estamos fazendo uma gravação, eu quero dizer que nós estamos gravando aqui, hoje é o dia 29 de outubro, e quando o Sebastião falou ontem foi dia 28 que as pessoas começaram, então, a voltar para suas casas, isso, não é? É isso. Certo. É isso, dia 28. Né? Foi outras 10 horas, elas começaram a voltar. Bom, então, esta fase, o que acontece? As pessoas que vieram para o Tesourinha, elas praticamente perderam o pouco que tinha.
Bom, mas muitas pessoas das ilhas e parte do Guarujá, outros no Arroio Manecão, outros também lá na Ponta Grossa, perderam o pouco que tinha. Qual é a governança que nós estamos fazendo para dar conta de ajudar a reconstruir as casas? Primeiro, nós fizemos um decreto de emergência, e ele é um decreto que ele foi reconhecido meramente na sua parte humanitária, porque não virá um centavo para refazer aquilo que as chuvas levaram do ponto de vista da estrutura da cidade. Exemplo, tem ruas que estavam tão esburacadas que com todas essas chuvas não tem mais como tapar os buracos, Jorge. Tu tem que fazer um recapeamento novo. As bombas... E o nosso recapeamento não é tão bom assim também, não, né? O asfalto nosso não é bom. Não é boa. Outra coisa, as bombas, por exemplo, nós temos 19 casas de bombas. A maioria dessas bombas, sabe por que elas param e queimam? Por causa do lixo, né? Por causa do lixo. Sabe? As pessoas botam lixo no Guaíba, aquela centrífuga vai pegando, vai levando, isso é uma das coisas que vai subindo. Educação, né, Brás? Tu entendeu? Então, até que eu quero falar depois com o vice-prefeito, nosso futuro prefeito aqui, sobre isso, para a gente fazer, englobar esse trabalho aí nas escolas, através, inclusive, do Troca Solidária, que depois nós vamos falar. Vamos falar. Então, vamos falar Brás, assim, que fase nós estamos? As famílias, então, voltaram, aquelas que estavam em barracas do Exército, em vários pontos das ilhas, também estão voltando. Nós fizemos uma parceria com o Sinduscom, do chamado Banco de Materiais de Construção. Então, a prefeitura vai, mediante um cadastro muito rigoroso, porque você sabe que na hora da dor também tem muita sacanagem. Ah, com certeza, sim. Então, mediante atestado, no mínimo de 3 funcionários de carreira nosso, nós vamos fazer parceria de tentar recuperar as casas. Bom, a outra é para aqueles que têm o fundo de garantia. O fundo de garantia, é verdade que a grande maioria que vive em situação de risco nem emprego tem, ou vive da Bolsa Família, ou da informalidade. Então, o fundo de garantia só pode ser beneficiário dele, até R$ 6.200, quem tem carteira assinada. Então, eu te confesso que não temos esse levantamento hoje ainda, a Caixa Federal abriu, portanto, essa linha de crédito, ela está em fase D, mas eu, sinceramente, não tenho muita expectativa daqueles que foram atingidos, de atingir muita gente, porque a maioria não tem emprego. Você falou em casas de bomba. Eu também, né? Eu sou corretor de imóveis e tenho sentido aí o sistema, Minha Casa Minha Vida, isso aí, o acesso é muito difícil. Eu queria falar aqui na frente das câmeras a todos que estão nos ouvindo, que são poucos que conseguem financiamento, porque muitas vezes vão lá e na hora do financiamento é negado, e não conseguem entrar, e dão preferência para outras pessoas. E agora, inclusive, subiram os juros do financiamento, né? E ficou muito mais restrito ainda. Isso. Agora, eu queria enaltecer aqui, vice-prefeito, eu queria enaltecer mesmo, porque eu vivi lá dentro do Tesourinho. Encontrei colegas lá dentro, doei 70 exemplares de livros infantis que foram dentro da sacola de brinquedo das crianças. O espírito de humanização que houve, de solidariedade perante os funcionários, de todos que se engajaram nessa luta junto com os voluntários. Jorge, eu quero ainda chegar no Tesourinha, mas como nós estamos falando em bombas, nas nossas bombas para retirar água e que queimam por causa do excesso de lixo, nós temos uma bomba que é um problemão, que é a da Voluntários ali, e nesses dias ela ficou sem funcionar e, de repente, colocou em polvorosa, inclusive a torcida gremista, que precisava passar por ali, não é? E uma coisa, protesto das pessoas que também fecham ali aquele local, por causa dos problemas que estão tendo lá internos na vila. Eu pergunto, o que a prefeitura quer fazer para poder, de repente, corrigir esses problemas? Olha, Brás, sempre tem muitos problemas. O governo tem que ouvir, tem que agir, não tem que ficar chorando pelos cantos. Tá? Nós construímos, ao longo da história da cidade, uma história de resiliência, que é a proteção contra essas intempéries. Por exemplo, lá em 1970, foi construído o Muro da Mauá, fruto da enchente de 41 e de 67. E ficou provado agora, para aqueles que gostam de escrever artigos e dizer que o muro tem que ser derrubado, que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Ele tem que ser preservado. Que não é bem assim. Porque se não fosse, nós que estávamos lá, nós gestores, sabemos, porque a gente estava praticamente sem dormir, tanto eu como o Fortunato, como a nossa equipe. Por quê? Porque 85% da água que chega em Porto Alegre vem do Jacuí. E o restante vem dos outros 4 rios. Taquari, Sinos, entendeu?
Bom, o que acontece? E nas crises, a gente tem que criar, tem que inventar, tem que qualificar e tem que melhorar. Eu disse ao comandante da Defesa Civil Estadual, o coronel Everton, que o governo do Estado tem que dar conta de algumas réguas para medir a água do Jacuí em vários lugares. Porque se eu sei a 100 quilômetros qual é a vazão da água, 200 a 300, eu sei quando ela vai chegar aqui, que velocidade ela vai chegar aqui e quando ela vai chegar aqui. Hoje só tem régua de medição no cais do Porto e na ilha. Então, tu trabalha no escuro, Brás. Tu trabalha no escuro, porque terminaram as chuvas aqui, e vem o vento sul. O que é o vento sul? Tu represa o Guaíba, foi o que aconteceu. Foi por que a água transbordou? Porque vieram uma torrente enorme de água, não só de Porto Alegre, dos rios que abastecem o Guaíba, bom, e o vento sul tranca o rio. Então, isso tem que mudar. Agora, então, a nossa cidade tem os diques, né, os diques que foram construídos ao longo do tempo, entre eles a questão das nossas comportas, mas eu vou responder a tua pergunta. As nossas casas de bombas no nosso governo, todas elas passaram por reforma. Mas casa de bomba é como um carro, é como um Fusca, é como uma Brasília, tem que estar sempre em reforma. Até porque elas são muito antigas. Muito antigas. Uhum. Nós temos o PAC Prevenção, que é um projeto que está em fase licitatória pela Caixa Federal, que vai colocar geradores próprios, nesse primeiro momento, em 9 ou 10 bombas das 19 que existem. E numa segunda fase, nós vamos botar no restante. Por quê? Porque quando vem a ventania, a luz acaba. E acabou a luz, tu desliga o gerador. E tu desligou o gerador, evidentemente a água não puxa. Então, tu deu o exemplo lá da Arena do Grêmio, mas eu posso dar o exemplo da rodoviária. A rodoviária foi tomada 3, 4 vezes, coisa que nunca tinha acontecido antes. Por quê? Porque aquela bomba, por lixo, parou. Nós tivemos que botar um mergulhador, veja bem, nós tivemos que botar um mergulhador, o mergulhador foi lá, retirou o lixo para que a bomba voltasse a funcionar. Agora, só estas reformas, Brás, para tu saber, ela custa 3 milhões de reais para o governo municipal. Bom, então se bota 3 milhões aqui, mais 2 acolá, mais 1 aqui, mais 30 na arrecadação. Então, hoje o nosso estrago em Porto Alegre com as chuvas chega a casa de 60 milhões. De onde é que nós vamos tirar 60 milhões? Eu tenho uma opinião. De onde é que nós vamos tirar 60 milhões? Eu tenho uma opinião. Jorge, por favor. Tudo que se está tratando aqui, a população está nos vendo e nos ouvindo. Eu trabalho com as escolas. Eu já fiz mais de 150 municípios nesse estado. Só no passado eu fiz mais de 35 cidades, ando na periferia. E além de campanhas publicitárias, do engajamento, né, eu acho que nós temos que investir em educação. A educação é tudo. Começar a trabalhar isso nas escolas. Isso pode, inclusive, entrar no currículo. Por que não? Porque senão não vai adiantar, Brás. É gastos. E gasto é tapar buraco e abrir buraco. Olha só, mas é que... Isso aí, tem embutido dentro das pessoas. Ô, Jorge, mas aí acontece... Isso é cultural. Mas acontece um problemão aí, Jorge. Porque acontece o seguinte. Se você pega, por exemplo, lá nas escolas municipais, nós temos realmente um grande trabalho nas escolas municipais, os professores estão bem pagos, pouco reclamam, se fazem greve, não é greve pelo menos por causa para aumento de salário, ou pelo menos não deveria ser, não é? Mas quando você pega os professores estaduais e as escolas estaduais, aí você vai encontrar uma falta de estrutura muito grande. Não é? Exatamente. Como resolver isso? Não é o município que resolve. Aí existe o hiato. Por isso que tem que ter um relacionamento muito importante, porque eu viajo às vezes para o interior, né? E isso é um problema que a gente encontra como professor, como pedagogo, como psicólogo, a gente encontra esse relacionamento aí. Né? É um pouco difícil. Mas, Jorge, olha, e tu é um exemplo de vida, tu és um exemplo de vida, porque tu foi um morador de rua, correto? E superou, tu tem uma caminhada que eu diria de superação. Eu acho, primeiro, a educação começa nas nossas famílias. Na família. Mas hoje em dia está sendo transferido para as escolas, e ela né? estende hoje, ela estende para a educação. Exato. Por exemplo, eu, sinceramente, sou de uma geração, eu não sou tão velho, não sou tão novo. Se você chegasse em casa e a professora desse notícia que o filho não foi bem, apanhava a segunda vez. Você achou o microfone mais... Claro que hoje em dia hoje, se um pai chamar a atenção um pouquinho mais forte do filho, o filho disse, eu vou ligar para o Conselho Tutelar, eu vou te botar no Conselho Tutelar. É verdade. Então, há uma inversão de valores. Claro, mas o problema, vice-prefeito, é que a maior fortuna que a gente pode dar para um filho, o maior patrimônio,
Não é o que se faz hoje, encher de presentes, saturar as crianças de informações que eles não sabem o que vão fazer. Mas é o exemplo. Então, a própria família, os próprios pais não dão exemplo para os seus filhos, inclusive no trânsito, na rua. Nós somos uma sociedade hoje, Jorge, que o sujeito sabe o doente. Não, sabe o preço de tudo e não sabe o valor de nada. Esta é a verdade. E outra coisa, eu tenho medo porque nós estamos vivendo num vazio. Nós estamos vivendo na casca. Eu tenho medo que esse mundo virtual ele venha se sobrepor a esse mundo real que nós estamos vivendo. Mas, Jorge, eu vou voltar ao Tesourinha, que estive lá praticamente todos os dias. Vou dar aqui um depoimento do vice-prefeito, que é um sujeito que vive muito o dia a dia da cidade, e, consequentemente, todos os dias eu passava por lá. Vários voluntários se apresentaram, por exemplo, à cozinha. O seu Augusto, por exemplo, quero agradecer. O seu Augusto assumiu um voluntário lá, um baita cozinheiro, um aposentado da antiga Caixa Estadual, foi lá e assumiu o comando. Bom, aí eu cheguei lá na cozinha e perguntei, mas por que o pessoal que está aqui não quer ajudar, seu Augusto? Ah, não, eles dizem que não ajudam. Quer dizer, eu estou lá, bom, não, eles querem a comida pronta. Aí, quando chegou um dia de noite, houve um roubo de celular, a guarda teve que entrar lá. Então, veja a desagregação social. E por trás disso, ou do lado disso, está uma coisa que é droga. Então, as famílias, e eu não vou dizer, eu não sou preconceituoso, eu acho que a droga está em todos os lugares. Toda generalidade é uma mentira, né? Mas o que está lá na nossa favela, na nossa vila popular? É uma desagregação social muito grande. Então, eu sou daqueles que acham que o meio faz o cidadão. A tendência de uma boa família, criar a boa família, tem uma tendência desses filhos terem uma caminhada, entendeu, melhor lá na frente. Vamos dividir um pouco, né? Um pouco é genética, um pouco é a convivência. É isso. Né? E agora tem uma coisa também, né? Às vezes, como é que os pais vão dar, às vezes não tem. Olha só. Eu estava num debate essa semana aí no Bom Dia com a Cláudia Fleury, né? Com a psicanalista, nós estávamos discutindo isso aí. Às vezes os pais não têm, então não tem como dar para os seus filhos. Nós estamos vivendo uma sociedade, Brás, muito doente, onde os filhos estão sendo saturados de informações e não sabem o que vão fazer. E esse tempo vago que os filhos estão tendo, as crianças, os adolescentes, os pais estão enchendo os seus filhos com presente, né, com dinheiro, achando que estão dando tudo. E isso está desencadeando mecanismos endorfínicos dentro das crianças que eles estão precisando cada vez mais. E o que está precisando é acompanhamento, atenção e lazer. Certo. Educação para os seus filhos. Certo. Olha só, porque a educação começa em casa e não nas escolas. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, e eu quero voltar, porque eu quero falar mais ainda das ilhas. Se, porventura, as ilhas que estão muito abandonadas já há muito tempo, historicamente as ilhas estão abandonadas. E eu pergunto o seguinte, a Prefeitura tem algum plano especial, principalmente para o pessoal das ilhas, e para essas pessoas também, fora das ilhas, que também foram vítimas destas enchentes todas, existe algum plano especial para corrigir isto para o futuro, depois do intervalo comercial? O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Programa Comando da Cidade, recebendo hoje aqui meu querido amigo vice-prefeito dessa cidade, Sebastião Melo, e também estou aqui com o meu amigão Jorge Martins, ele que é escritor, é um monte de coisa a mais, não é? Mas eu vou deixar só por escritor, fica assim, não é? Jorge, estou lendo teu livro, está muito bom, o meu nome é Jorge. Fico pensando, olha, quando eu estava começando a ler e nas páginas iniciais, mas, meu Deus do céu, como que alguém pode sobreviver, sabe, né, a um mundo assim? Todos onde eu chego, eu acho que eu sou uma exceção, que talvez de 1 milhão alguém se salve. Vale a pena ler o Meu Nome é Jorge, escrito pelo meu amigo Jorge Martins, contando a vida dele, não é? Que agora vai virar um filme, né? Um longa-metragem, Meu Nome é Jorge. O menino da caixinha de sapatos, que está aqui. Ô, Sebastião, Não vamos esquecer do lançamento do meu livro, segunda-feira, né? Do livro infantil, depois. Segunda-feira? Segunda-feira, dia 2, às 15 horas, na Praça de Autógrafo da Feira do Livro de Porto Alegre. Está aqui do lado do nosso vice-prefeito. Por favor, Sebastião.
Amizade torce por todos os times. Amizade torce por todos os times. É um livro que busca divulgar a cultura de paz e de não violência nas escolas, no meio familiar, né, e na amizade. Possibilita e cria mecanismos para os professores trabalhar em sala de aula, implantando projetos de valorização à vida e à humanização. Certo. Olha só, o Sebastião, eu sei que tem um tempo curto agora, e eu quero que ele responda as minhas colocações lá no primeiro bloco. Sebastião. Correto. As ilhas. Responderei. As ilhas. Olha só, não é culpa deste governo agora, mas historicamente as ilhas realmente elas ficaram no segundo plano. E as regiões mais alagadas. Certo. Braz, com a sinceridade que me caracteriza na luta política, né? Aquilo que foi ao longo de mais de 50 anos concebidos, tu não vai resolver em 5 nem em 10. Impossível. Nós temos um plano municipal de habitação que ele tem se mostrado insuficiente, como tem se mostrado em qualquer capital brasileira. Por quê? Porque o dia que esse país for menos Brasília e mais Brasil, as coisas melhoram. Olha, nós temos um orçamento altamente limitado. É uma distribuição injusta, né? Nós temos um orçamento altamente limitado. Nós temos um modelo de cidade que cresceu territorialmente, a cidade é muito espraiada. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que nós precisamos concentrar mais a cidade para aproveitar os equipamentos públicos que já existem nela. Então, por exemplo, quando tu faz um loteamento novo de casa popular, tu tem que construir um posto de saúde, uma escola, tu tem que levar a brigada militar, tu tem que abrir vias, tu tem que ter PTC. Tem que dar condições para essas pessoas. Condições. Então, é o seguinte, e o programa Minha Casa Minha Vida é um programa atrasado, porque ele só oferece o financiamento. É que nem carro, o governo federal é o maior incentivador de venda de carro, mas ele não dá um centavo para a infraestrutura da cidade para cuidar do carro. E depois o prefeito tem que se virar. Se virar. Então, a Minha Casa Minha Vida é bom para o construtor, o sonho da casa própria torna pesadelo em seguida, porque o cara vai morar longe, fica 2 horas dentro de um ônibus, e depois, pô, mas não é isso que eu queria, eu quero ter o meu apartamento. Ô, Sebastião, e teve uma legislação também que contribuiu muito para isso, que foi a transformação da área rural em área rural urbana. Isso, porque que agora voltou parte dela. Agora voltou parte dela, né? Voltou parte dela. Uhum. Então, veja o seguinte, Braz, eu quero enfrentar o conjunto da obra. O conjunto da obra é o seguinte, nós temos aí, no mínimo, 40 mil pessoas ou mais que moram em lugares que não podem morar. Tu vai me perguntar, bom, mas então, como é que se faz? As pessoas não vão sair de onde estão. Mas, vice-prefeito, não faltou diálogo? Até, inclusive, uma retribuição, uma distribuição maior de recursos para os municípios, quando foi criado esse projeto do Minha Casa Minha Vida? Está faltando compreensão do Brasil, dos presidentes, do Congresso Nacional, exatamente, da classe política, que transfere responsabilidade para os municípios, mas não dá o dinheiro. Mas não dá o dinheiro, não dá o dinheiro. É o que eu digo. Não se faz habitação nem na China, nem no Brasil, e nem em lugar do mundo sem dinheiro. Segundo, não faz reurbanização em lugar do mundo sem dinheiro. Por que o município fica hoje em torno de 18% do orçamento? Isso aí, 18% do PIB brasileiro. E que está caindo violentamente e que nós estamos sendo atingidos aqui como um vulcão. Então, eu quero dizer o seguinte, nós, para dar conta, Braz, são vários governos. Então, tem que ser criativo. Eu tenho defendido de que tu tem que fazer parceria com a iniciativa privada. Vou te dar um exemplo, que eu acho que no concreto as pessoas entendem. O Jorge é um empresário, é detentor de um terreno no 4º distrito. É permitido construir 14 andares, a prefeitura pode fazer uma lei, não para ele, mas para o conjunto da obra, dizer o seguinte, olha, vai ser permitido construir 28, só que tu vai dar 30% ou 20%. Diz o plano diretor. Muda o plano diretor, faz uma ação consorciada especial, e o empresário ganha dinheiro e parte, ele passa para a prefeitura para poder fazer habitação social. Isso tem cidades do Brasil e do mundo que fazem isso hoje. Na Europa se faz isso. Isso não é pecado. Não. Isso não é pecado. Tu não tem o dinheiro público, tu utiliza do teu pré-sal, que é o solo urbano, porque o verdadeiro pré-sal brasileiro é o solo urbano. Se eu tenho uma rua que eu posso construir um edifício, se ele tem altura de 12 andares, aquele terreno tem um valor. Se eu botar 12 andares, eu tenho um valor completamente diferente. Então, tu pode fazer essa dosimetria via plano diretor, via operação consorciada. Então, e segundo, o Ministério da Cidade tem que também trabalhar a lógica da reurbanização. Não é só fazer Minha Casa Minha Vida, é como eu reassentar as pessoas da Cruzeiro e dar condições para os municípios. Sem tirá-las da Cruzeiro. Como eu vou reassentar as pessoas que estão no Mato Sampaio sem retirá-las? Ou seja, eu preciso de retirar as que estão na beira do arroio
as que estão no pé do morro, bom, lá tu não pode ficar, então tu tem que verticalizar. Aí tu tem que convencer as pessoas. Porque a pessoa esse projeto não foi um projeto um pouco populista, vice-prefeito? Eu vejo o seguinte, é uma concepção, na minha avaliação, urbanisticamente equivocada. Eu não me agrada retirar pessoas de uma região da cidade e jogar noutra. Eu acho que as pessoas têm o direito de ficar onde elas estão. Isso é o Estatuto da Cidade, foi concebido, aliás, de leis aqui que saiu muito de Porto Alegre. Foi mal planejado. Então... Não, olha só, mas é que agora, o Sebastião falou de uma coisa lá no início, que deveria, na verdade, ser a concepção da nossa cidade e das grandes cidades, que seria exatamente uma concentração maior da cidade, e aí você precisa subir em altura a cidade, é claro. Não, e vai inchando, né? Vai inchando a cidade. Sim, mas acontece o seguinte, é que quando se tu espraiar a cidade... Quando você espraia, a cidade fica muito cara. Muito porque cara. A infraestrutura fica muito cara. Muito cara. Uhum. Porque assim, Jorge, uma cidade boa para se viver é aquela que tu, eu, o Braz ou qualquer um diz assim, olha, eu, no máximo em 40 minutos, eu chego num banco, eu chego num posto de saúde, eu chego numa prefeitura, eu chego num órgão governamental. Tem acesso. Por quê? Porque a mobilidade urbana é dinheiro e é saúde. O sujeito que fica 2 horas dentro de um ônibus, cá para nós, ele vai morrer mais cedo. E esse é um dos nossos problemas. Não, e ele vai morrer infeliz, porque ele está deixando de conviver com a família, com o filho, com o chimarrão que ele gosta de fazer. Está exposto ao Tu assalto. entendeu? E eu quero dizer que hoje, tu pega, seja da norte ou da sul ou da leste, entre na Bento Gonçalves às 7 da manhã, entre na Coronel Marco às 7 da manhã, entre na Cis Brasil às 7 da manhã. Quer dizer, tu não anda. Hoje o transporte público em Porto Alegre anda 12 por hora, anda 13 por hora, anda 14 por hora. Quando vai muito bem, vai a 18 por hora. E eu estou falando dos corredores. Quer dizer, então, este modelo adotado no Brasil... Se tem algum projeto para essa malha virária? Como é que... Mas o projeto da mobilidade, ele passa por um modelo espacial de cidade, que é isso que eu estava falando anteriormente, e segundo, tu tem que investir pesadamente no transporte coletivo em vários modais. E convencendo as pessoas... E orientando as pessoas. Não, e convencendo também, as pessoas que tem o seu carrinho, mas não saia todo dia. Exato. No domingo que vai usar o teu carrinho. Agora não tem que usar o teu carro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tu vê, às vezes, famílias com 3, 4 carros. Mas como as pessoas hoje não confiam no transporte coletivo, ela não fica contente com o carro. O pai tem, a mãe tem, o tio tem, o filho tem, e o cara tem que alugar aí num box. Se tu fosse hoje transformar a metade dos boxes, ou 1/3 dos boxes para carro nessa cidade, tu resolvia todo o problema de moradia. Aí vem um outro problema, Sebastião. Imagine só você o seguinte, se porventura o transporte coletivo, quando o transporte coletivo melhorar mais, quando ele tiver, por exemplo, mais segurança, porque imagine só, foi colocada lotação na Restinga. Esse é um dos problemas. As pessoas... Segurança. As pessoas saíam da Restinga, elas não eram assaltadas na Restinga, elas eram assaltadas na metade do caminho. Não é? Já foi dito isso daqui várias vezes. Mas acontece o seguinte, as pessoas saem inseguras, então aí elas preferem estar no carro do que estar no transporte coletivo, porque elas se sentem mais seguras ali. Não é? Só por causa disso. Eu até vou provocar o vice-prefeito aqui sobre a intervenção da Segurança Nacional, que o nosso prefeito solicitou, se ele está de acordo Jorge, ou não. Esse tema, segurança pública, ele é um tema de hoje, talvez será o tema principal da eleição que vem. E como todo tema sensível, pode ter muita demagogia também, né? Eu não concebo segurança urbana, nunca concebi como cidadão, como vereador, hoje como vice-prefeito, meramente você olhar e ter policiais na rua. Isso é necessário. Mas tem muitas políticas das quais tu conhece muito bem, porque uma coisa é sensação de segurança, uma coisa é ligar uma sirene de um carro da polícia e passar na minha rua, para dizer que aquilo é sensação de segurança. Outra coisa é fazer um trabalho preventivo. Então, é o seguinte, como é que tu começa? Tu tem que investir a curto prazo? Tem, não adianta, a sociedade não aceita isso. Agora, só isso não resolve. Não resolve. Como tá no resolve. Por exemplo, me diz uma coisa, será que aqueles jovens que estão na antiga FEBEM, hoje fazem, se a eles fossem dada a oportunidade para que eles não fossem para o Presídio Central, não acho que isso é um fator de segurança pública? E aqueles convênios que foram feitos, que custa lá 1.300 por mês, para os pão dos pobres e outros, aquele jovem vai tornar um jovem digno. Agora, se ele ficar lá dentro trancafiado, ele será um cliente potencial do Presídio Central. Eu sou padrinho da Biblioteca da Face. Eu tive várias vezes lá. Agora, não adianta um sistema
que a pessoa fica lá 2, 3 anos, não aprende nada. Não, o sistema é para encarcerar. Não sabe trabalhar. Não, o sistema ela não vai ser educada lá dentro, ela sai e vai cometer crime novamente. Mas olha só, como ela não vai ter dignidade. E aí, Braz, a gente não tem o tempo, porque o tema é muito vasto, muito é amplo. vasto. Mas, por exemplo, as pessoas chegam assim num debate e dizem assim, porque o Brasil tem que aumentar as penas. Eu não concordo com isso. Sabe o que eu acho que não falta? Vai resolver. O que falta é a punição. Leis nós temos. O cara que rouba uma galinha e nada acontece, ele rouba 2, depois ele rouba o galinheiro inteiro. Olha então, só. aqui tem uma coisa no Brasil que é chamada assim, eu tenho certeza que eu não vou ser punido. Então, isso tem que mudar. É a impunidade. É a impunidade. E tem que valer para os de cima, para o do meio e para o de baixo. Sebastião, aliás, tem uma coisa muito rica nesse país que está acontecendo, que as pessoas dizem assim, não, mas o país está passando um momento ruim. Eu estou achando um momento mais rico da história do Brasil, que é mensalão, que é petrolão. Eu acho. Isso sempre aconteceu. Tem que vir a tudo agora. Olha só, esse tema nós vamos abordar ainda, só que acontece assim, como o teu tempo é curto agora para participar conosco, por culpa tua, não é? Porque você tem que ir para o almoço agora. Nós estamos gravando pela manhã, só que esse programa vai à noite, vai nos Ilhéus. Eu quero cutucar também o vice-prefeito depois do nosso projeto. Pergunta, de prático, nas ilhas, alguma obra... Vou te dar o seguinte, a segunda ponte do Guaíba vai ter que reassentar em torno de 1.300 pessoas, correto? O ideal seria sair as pessoas de lá? Veja bem, elas serão reassentadas do lado de cá, do território, e nas ilhas. Então, nós vamos ter, pelo menos, essas 1.300 famílias com dignidade, que vão ter moradias dignas que não tem hoje. O restante depende do plano de manejo. E nós, da Prefeitura, sozinho, não vamos fazer demagogia. Nós não resolvemos o assunto sozinho. Aí é preciso ter a sensibilidade do governo federal, governo estadual e prefeitura juntos. Senão não resolve. Terceiro, emergencialmente, aquelas famílias que hoje estão voltando e não têm como continuarem lá na beira do rio e chegar à conclusão, eu não quero mais ficar aqui, a prefeitura já tomou uma decisão. Nós vamos bancar o aluguel social, que é de 300 a 500 reais por 6 meses, e tentar encontrar uma solução cooperativada para o futuro. Então, as famílias que se sentem hoje atingidas, porque muitas vezes elas foram pesquisadas, dizendo, olha, você não pode ficar aqui. Elas dizem, não, eu não quero sair daqui. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu criei minha família, eu não quero sair daqui. Mas muita gente hoje está convencida que querem sair. Para essas que querem sair, nós vamos oportunizar o aluguel social. Como eu prometi para o Sebastião que ele sairia daqui, não é, em tempo de participar junto com os ilhéus. Está na hora. Não é? Está na hora. Sebastião, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Eu posso deixar uma pergunta para o vice-prefeito? Não, faz. Vice-prefeito, nós estávamos com um projeto no primeiro semestre, no qual eu estava patrono, que era a troca solidária de livros. Correto. O que acontece? Isso possibilitava as escolas municipais, crianças carentes, alunos que não tinham condições de comprar livro, a receberem um livro. E principalmente livros do ex-menino de rua, que de repente passava esperança para eles. Acendia luz de esperança dentro de cada um. Eu recebi de diretores de escola, onde nós fizemos 4 escolas, né? Estivemos no Rubem Berta, Morro da Cruz, Restinga, e recebemos o retorno dessas professoras, né? O que ocasionou na vida desses alunos, que levaram o livro para casa, foi trabalhado em sala de aula, o livro, né? E levou um pouco de esperança para essas crianças, até pela minha história contada nesses livros, né? Porque para muitos só existe a criminalidade e as drogas, né? Que tu te formar, ser alguém de bem é para quem tem dinheiro para ser rico. E eu levo para eles que não, que o que diferencia um ser humano do outro não é a cor, não é onde ele está inserido, não é a pobreza, é a vontade. Nós vamos dar continuidade, vice-prefeito, nesse projeto. A minha vontade é que nós fizéssemos uma grade, eu fico à disposição, para que fôssemos a cada escola fazer uma palestra, levar meus livros e ter uma atividade com esses alunos e com esses jovens e adolescentes. Eu ratifico o agradecimento feito inicialmente pela parceria. O Carus tem cobrado nos comitês de gerenciamento, nós precisamos encontrar uma solução jurídica para isso, mas nós vamos dar um jeito de encontrar uma solução, porque o projeto é muito interessante, é muito bom, porque um projeto não tem que pensar na prefeitura nem em ti, nós temos que pensar lá nas crianças. E realmente as tuas palestras, os teus livros, eles resgatam a cidadania. Isso, para mim, é o que é mais importante. Então, fica aqui, vamos encontrar uma solução. Essa semana mesmo, vice-prefeito, 2 escolas me ligaram da Vila Cruzeiro,
Jorge, como é que é o sistema? Eu digo, olha, quem sabe vocês falam lá com o Caruso, que é o que comanda o projeto piloto Falarei. e tal, mas o IEL, daí se for para o IEL, qual é a opção? A primeira opção é Jorge, a segunda opção é Jorge, a terceira opção é Jorge, eles mandaram para o IEL. Então o IEL já me mandou lá uma... Tá bem, mas te dou um retorno, tá? Braz, muito obrigado. Querido, muito obrigado a você também. E sempre aqui no comando da cidade. Eu sei que você está indo lá visitar a mamãe. Aqui é o verdadeiro comando da cidade. Olha, leva lá um grande abraço para a mãe, sabe, não é? Eu sei que ela deve ser muito orgulhosa pelo carinho que você recebe aqui e todos os porto-alegrenses gostando muito daquilo que você faz, a tua honestidade, o teu caráter, a tua competência para estar realmente ocupando um cargo público. Parabéns a você. Realmente. Só me permite dizer assim, eu também, eu não fui que nem o Jorge, eu nunca passei fome e nunca morei na rua, Jorge. Mas tu imagina um retirante do Centro-Oeste chegar aqui em 78 com 2 malas de papelão. E vencer, né? E morar na casa do estudante e começar a trabalhar numa lancheria. Na lancheria, não, morei na Fernando Machado. E então foi uma caminhada. O gaúcho é gaúcho por estado de espírito, então eu me sinto adotado, adotei a cidade. Mas a minha família, a minha mãe, meu pai já faleceu, mora lá e eu vou visitá-la. Perdi um irmão agora há pouco, ela está muito machucada, é o terceiro irmão que vim a perder, entendeu? Então vou lá dar um abraço, mas terça-feira eu estou de volta aqui. Tá? Maravilha, querido, viu? Tá? Boa viagem para você lá, viu? Obrigado. Gente, nós continuamos por aqui, viu? Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já com o finalzinho do nosso Comando da Cidade de hoje. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. É o programa Comando da Cidade, agora na parte final, e com a sorte de termos aqui no nosso programa, nessa parte final, meu amigo Nilton Belçarena, que é o homem que manda e desmanda. Ele é o cara aqui da ANAPS. Nilton, um prazer muito grande estar recebendo você aqui, agora junto com o nosso amigo Jorge Martins, que é o homem da caixinha de sapato, o menino da caixinha de sapato, né? Agora não cabe mais na caixinha de sapato. Não, desse tamanho aqui não. Quase que eu fui para uma caixa maior, né, Milton? Voltei. Pelo amor de Deus. Milton, mas me fala um pouco do projeto de vocês, esse momento que vocês estão vivendo aqui na ANAPS, que é um momento realmente muito especial. Eu estou vendo que vocês realmente tiveram um crescimento enorme aqui na ANAPS, e as pessoas todas hoje em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, comentam a respeito da ANAPS. Este programa é não só de proteção, mas de fazer com que o idoso possa se sentir bem. Bom dia, Braz, Jorjão. Bom dia, Milton. Primeiro eu mando e o pessoal obedece, cara. Só em casa que eu não consigo. Em casa não tem jeito. Em casa não tem jeito. Não, mas a ANAPS é uma família verdadeira, né? Eu estive aqui, Braz e telespectador, eu estive aqui e pude sentir isso na pele. O carinho, a transformação, a valorização, a humanização que existe aqui. Quer dizer, né, como eu fui tratado, né? A gente se sente gente, se sente ser humano aqui na ANAPS. Você sabe que eu estou lendo o livro do Jorge, o Meu Nome é Jorge, e realmente, olha, eu não estou dizendo que eu estou ficando maravilhado, porque eu estou ficando assustado como é que alguém pode sobreviver passando tudo aquilo que o Jorge passou. Realmente, o que ele conta no livro é uma tragédia, realmente, até ele chegar no ponto que ele chegou. Hoje, graças a Deus, por causa da sua persistência, não é, e da sua capacidade, e vencendo todos aqueles obstáculos que tinha. O Jorjão é um poderoso, cara. Primeiro, eu já conheço um pouco da história. Ele dormia no cemitério. Deu uma entrevista, fez um lançamento aqui, uma palestra para nós, sai daqui, vai para o AVC com... Hemorrágico o AVC que esse homem foi. teve. Pois é, um AVC e volta, não volta. Eu acho que ele teve lá no cemitério, não quiseram ele de volta. Não, está muito grande. A tua missão não terminou ainda. Ô, Nilton, agora me conta um pouco a respeito da ANAPS no momento atual, no momento que ela está vivendo hoje. Bem, a ANAPS, o que é a ANAPS? Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas do INSS. Eu tenho certeza, Braz, que é uma missão espiritual para mim.
Eu acho que Deus olhou e disse, esse negrão já aprontou muito, vai lá agora cuidar dos idosos. E vai se encontrar com o Jorge, essa vai ser a penalidade. E vai levar o braço junto. Vamos juntos. Nós começamos esse projeto com um propósito e foi ganhando uma proporção na medida que a gente foi descobrindo, Brás. Porque a gente ouve falar, mas é assim na televisão, tal. Mas quando tu encara no dia a dia, muda a tua concepção. As pessoas se aposentam e perdem o seu círculo de amizade. Elas, em casa, se deprimem. Ficam solitárias. Começam a tomar remédio. Dá aquele comodismo, aquele conforto ali do sedentarismo. Aí a pessoa fica lá assistindo televisão. Não tem onde ir. Exato. Não, e outra, assistindo televisão. Ela liga de manhã, é tragédia. Ao meio-dia, é sangue, tráfico, morte. À noite, corrupção é todo dia, né? A pessoa só ouve notícia ruim. Pega um jornal, não tem uma notícia boa. E se tratando de governo, é pior ainda, é só sacanagem. Pô, o cara tem vontade de morrer, né? Por isso que tem que ler o jornal Comando da Cidade, tem que assistir o programa também, o Comando da Cidade, pensando você. Não, Brasil. E aí ela chega aqui na ANAPS e ela tem esse carinho todo, ela é atendida com todo esse humanismo aqui. Quer dizer, é uma nova vida para ela, não é isso, Bill? Pois é, no fim a ANAPS se transformou numa família, onde as pessoas se conhecem, interagem, e aí começamos a fazer cursos, promoções, viagens, bailes, dança de salão, pilates, clínica médica. Aí eu descobri uma coisa. O que as pessoas querem hoje na vida? As pessoas da terceira idade. Elas querem ser felizes. Ser valorizada também, né? E reconhecida. Em casa, hoje, com essa vida tecnológica, neto, ninguém... Eu tenho uma netinha com 1 ano e 8 meses, cara. Ela sabe todos esses aplicativos da galinha pintadinha, do lobo, do não sei o que ali. Nem conversa mais com ninguém, só não ali. Conversa, 1 ano e 8 meses ela sabe mexer. A outra de 11, tu fala com elas, primeiro que não te ouve. Quando te responde, assim, bem. E os casais também estão assim, né? Os casais estão assim. A mulher e o homem, cada um com o seu Facebook, não é? Falando. Eu acho que até conversam ali, né, mas através do Face. E as pessoas vão ficando sozinhas. E a gente tem essa carência, né, de conversar, trocar essa energia. E na ANAPS nós descobrimos isso. E hoje a ANAPS se tornou a Universidade da Felicidade. De tantos projetos que nós temos aqui, tantos cursos, que é um universo de coisas boas. Então, na ANAPS não se discute política, não se discute religião, não se discute sexo. Então eu não venho para cá, então. Não. Aqui se vai. Aqui se vai. Então, Brás, agora houve o baile de debutantes das pessoas da terceira idade. 50 mulheres debutaram. Maravilhoso. Eu encontrei verdade. uma que me disse, Nilton, é um sonho de 61 anos. Porque mulher nasce com esse sonho, né? Nós verdade. Não conseguimos ter esse sentimento. Às vezes a gente está louco para dançar a valsa lá, né? Mas o sentimento é de mulher. Então, já a pessoa chegar aos 15 anos e a mulher não debutar, fica aquele... E foi comentado pela cidade inteira, Nilton. Sabe, pela cidade inteira. Quando eu vi o teu projeto lá no início, ele se restringia, na verdade, a essas paredes. Agora não. Agora ele é um projeto gigantesco. Ontem eu encontrei a deputada Regina Becker e o nosso prefeito Fortunati. Ela comentou tudo no Face que ela não pôde ir. E ela, né, todos os detalhes ali do Face, ela viu as fotos e tal. Vamos mandar um DVD para ela, porque ela é a nossa parceira aqui. E o Fortunati também, o Melo. O Melo esteve lá. O Melo esteve aqui agora. O Melo dançou acho que umas 60 valsas lá. O Melo é o galã da terceira idade. Celebridade da terceira idade. Então, Brás, nós somos felizes nesse projeto porque as pessoas se encontraram aqui e é um projeto de humanização que é difícil tu encontrar hoje. Os clubes estão falidos.
É verdade. Associações não têm muito o que oferecer. Bem, nós estamos no coração de Porto Alegre e temos essa oportunidade de fazer as pessoas felizes. E um valor insignificante, né? O valor da mensalidade é, pelo retorno que dá, insignificante. É. Até não pode ser caro, né? Mas a gente se juntando um pouquinho faz acontecer. Então vamos ver aqui, Newton, você fala assim, valor insignificante, as pessoas começam a pensar assim, quanto, né? O que a pessoa gasta para poder se associar à ANAPS? Brás, dá uma média de 25, 30 reais. 25, 30 reais. Mensal. Mensal. O que ela tem aqui na ANAPS? São tantos benefícios, mas vamos começar assim. Tem convênio com clínicas médicas, odontológicas, com laboratórios para exames. Os exames mais baratos do Rio Grande do Sul é tranquilamente, bem baratinho. Você foge do Conveniado SUS. com a ANAPS. Conveniado com a ANAPS. A pessoa foge do SUS. Foge do SUS. Foge do Sim, SUS. O susto vai marcar, tu leva um susto, né? Porque Exato. quando marca ali a consulta é 2 anos, 3 anos. Tem gente que morre antes de consultar, né? Vai nos postos Principalmente de saúde. especialista, né? E outra, cara, não tem governo que aguente isso. Por quê? Todo mês se aposentam 150 mil pessoas no Brasil. Essas pessoas da Previdência, 95% são do SUS. Não tem plano que resista a isso. Impossível. Aí, né? Impossible. É impossível, cara. E outra, cada vez essas vilas fazendo mais filho, mais filho. É uma indústria de pobre. O que gera? Violência. Tinha que ter um controle aí, cara, uma conscientização dessas meninas pobres. Né? Mas tu fala isso, vem direitos humanos, direitos não sei do que, aí tá. E aí junta toda essa criançada, tem que atender. Bem, não sobra para os idosos. Então as políticas públicas para idosos são muito restritas. Porto Alegre recentemente ganhou um título. Cidade amiga Do idoso, né? Daqui para frente tem que cumprir um protocolo com a ONU e com a OMS. Cara, é a ONU que está aí, né? Bem, a ANAPS também está nesse projeto. Nós já estamos fazendo a nossa parte. Nós fazemos melhor que o poder público. Mas também aqui a gente não se queixa do poder público, não tem um centavo de verba pública aqui. Aqui é tudo um mutualismo, as pessoas colaboram e a gente Se autossustenta. Exatamente. E a felicidade é o melhor produto que tem aqui. Olha só, você sabe que quando a gente está falando sobre o idoso, como você está aqui do lado do Jorge, eu lendo esse livro do Jorge, o meu nome é Jorge, eu vi que a avó do Jorge, ela teve realmente um papel preponderante para que o Jorge pelo menos tivesse uma pequena chance de poder fugir daquele inferno onde ele vivia. E a tua avó, eu imagino... A avó é a culpada, então. Se a avó tivesse a ANAPS para ajudar, não é? Porque aqui tem advogados, e eu vi que muitas vezes você precisava de um advogado, eu vi que ela precisava de médicos muitas vezes. Principalmente na área da saúde, né? E aqui tem médicos, não é? Então, a minha avó morreu sem assistência nenhuma, né? Olha só, e o auxílio funeral que você tem aqui também, não é? Tem assistência funeral também, e é muito usado por causa dessa idade. Esse é um tabu comentar a morte, mas é o evento mais certo que vai acontecer. Com certeza. Bem, nós pela nossa cultura, nós ignoramos, não queremos falar e não nos preparamos. Bem, quando acontece uma morte, é uma tragédia em cima de uma tragédia. Por quê? Além da tragédia sentimental, vem a tragédia financeira. Monetária. Ninguém guarda dinheiro, ainda mais classe C, D e E. Rico não tem. E hoje, para morrer, tu gasta. É caríssimo, né? Tu não te preparando é caro. Rico nem morre, né? Hã? Rico nem morre. Vira purpurina. E a ANAPS proporciona? Tem assistência funeral aqui. E os agradecimentos que a gente recebe são póstumos, né? Sim. Mas vale, tudo bem. Mas hoje esse pessoal, eles querem a felicidade. Exato. Bem, a felicidade aqui tem ginástica, aula de dança, pilates, odontologia, todos esses serviços, viagens. E tem um plano aqui que nós fizemos, que é inédito no Brasil. O nome é PAPS, Programa ANAPS de Prevenção e Promoção à Saúde. Porque o cara vai no médico para cuidar da doença. Então aqui os médicos cuidam da promoção, da prevenção à saúde.
tu promove a prevenção, orienta. Bem, já tem alguma doença crônica? Não tem como fugir. Vamos conviver com essa doença. E tratar. Aí vem as informações, o que comer, como não comer, o que pode, o que não pode. E exercício físico, gente. Que também tem academia aqui. Tem academia. Tem o melhor academia. remédio que tem. E com orientador. A academia com orientador, né? Exato. E aí, Brás, juntando tudo isso, a pessoa vem meio depressiva para cá. Primeiro ela vem desconfiada. Será que funciona tudo? Quando chega aqui, ela se torna feliz. Por quê? Médico, advogado, ela se sente amparada aqui. E faz amizade, né? Curso de informática. Ela se relaciona aqui, Com né? tudo isso que você está falando aí, tem muita gente já querendo se associar. Fala aí, como é que a pessoa faz para se associar? Bem, a NAPS, nós temos um site, tem as redes sociais, é fácil. Ou a pessoa dá uma chegadinha aqui, Borges de Medeiros, esquina com a Rua da Praia, coração de Porto Alegre, esquina Democrático, centro histórico. Borges 410, Fácil terceiro andar. acesso, né, meu? Fácil acesso, em cima da Panvel, edifício Lacap, Borges de Medeiros, 410, terceiro andar. Bem, chegou aqui nessa região do centro, pergunta, todo mundo sabe quem é NAPS, né? Então, convite. Saia do sofá e venha para cá. Gente, está pensando em se aposentar? Vem aqui, nós fazemos um estudo gratuito da sua vida previdenciária. Porque as maiores queixas da aposentadoria, as pessoas transferem essa culpa para o INSS. Não é do INSS. É nossa, que nós não nos preparamos, não guardamos documentos. As empresas quebram, desaparecem, nós perdemos documentos. Aí quando chega lá, a gente quer mágica. Aí mágica não tem. Bem, aí vindo aqui os advogados, aqui dão uma orientação, uma consultoria. Está na hora, não está na hora, falta documento, não falta. Esse estudo, Brás, é gratuito. E outra coisa, você pode conferir e acreditar. Na ANAPS não tem picaretagem, aqui não tem fraude. Nós temos um excelente relacionamento com o INSS, com esses órgãos, Delegacia do Idoso. Aqui na ANAPS é um dos raros lugares no Brasil que não tem sacanagem. Pode vir aqui conferir e depois, se gostou, se associa. Maravilha. E muda de vida. Isso é fundamental, né? Ainda mais para o idoso, que Jorge, costuma ser enganado aí, né? Jorge, me diga uma coisa, você tem agora a Feira do Livro? Dia 2, agora, segunda-feira, às 15 horas. É o lançamento do livro infantil. Peraí, como esse programa é gravado, vamos fazer o seguinte, olha só, nós estamos gravando esse programa do dia 29, o Jorge está falando segunda-feira, dia 3. Dia 2. Dia 2. Mas aí depois continua a Feira do Livro. Sim, continua a Feira do Livro. Continua vendendo em qual banca? Na banca da RL Livros, a banca da Bet. Né? Nos 2 dias de lançamento, vai estar na banca da Câmara do Livro. E depois ele vai estar na RL Livros. E você vai estar autografando dia 2. Dia 2, às 15 horas, na Praça de Autógrafo da Feira do Livro de Porto Alegre. Maravilha. Você está lançando o livro A Amizade Torce por Todos os Times. Esse livro que procura divulgar, né, a cultura de paz e de não violência nas escolas. Na implantação, instrumentalizando os professores, na implantação de projetos de valorização da vida, né, e dos direitos humanos. Maravilha, maravilha. Já leu os livros do Jorge, Nilton? Eu já li o Meu Nome é Jorge. Tu leste mesmo, meu? Claro. E o Menino da Caixa de Sapatos. Ele fez o lançamento aqui. Sim, fiz uma palestra. Distribuímos aqui gratuitamente para os funcionários. O Jorge contou a história que foi uma choradeira. Olha, ele fez o nome dele aqui. Aí o pessoal chorou. Daqui uns dias estavam chorando de novo pelo Jorge. Não, o Jorge está com AVC no hospital de clínica. Não, mas o que eu recebo de mensagens, e aqui da NAPS, de associados, dos funcionários, quando eu chego aqui, Milton, eu me sinto em casa, porque é um carinho enorme, né? Aqui, ó, eu tripé do atendimento. Atenção, carinho e paciência. E eu não vejo a NAPS longe do nosso projeto, do nosso filme, do longa-metragem. Eu quero ver a NAPS escrita lá nos créditos e o banner da NAPS lá no livro. O Jorjão já me convidou para trabalhar no filme. Maravilha, olha só. O filme é a história dele, né? Sim. É um longa-metragem, um docudrama, né, que o Panda Filmes está produzindo. O Jorge, depois que quando ele veio para Porto Alegre, porque ele estava lá no interior, não é? E lá no interior passava aperto. Mas quando ele veio para Porto Alegre,
Aí ele sentiu realmente viver numa cidade grande, né? A gente sem coisa foi malícia mais difícil nenhuma, ainda. dormir em bancos da praça aqui da Alfândega, para começar uma vida e tu ter dignidade não é fácil. E você conta uma coisa, Jorge, que é a realidade ainda hoje, que é exatamente a prostituição, os a problemas infantil, inclusive, as né? drogas, os problemas todos na nossa Praça da Alfândega, não é? Que deveria ser modificado, mas infelizmente não acontece. Encontra muita resistência, né? Que nem a nossa redenção aqui. Nós estamos no finalzinho do programa agora. Quero agradecer muito, Jorge, pela tua presença aqui, sabe, né? Nosso parceiro, nosso companheiro, um cara que realmente serve de exemplo para boa parte da nossa sociedade. Jorge Martins é escritor, ator de cinema, teatro, o que mais? Psicopedagogo. Psicopedagogo, tem cheio de faculdades, é um amor de pessoa e é nosso amigo. E principalmente. Principalmente. Nós estamos sempre aprendendo, né? A gente não sabe nada nesse mundo, né? A gente não sabe nada. Agora, tu também tens um passado, né? Para ti também não foi muito fácil, né, Milton? Não, para mim foi fácil. Não, Newton, eu nunca passei trabalho, eu só dei trabalho. A vida do Newton dá um outro livro, mas é diferente do livro do Newton. Como que é? O menino parteiro. Eu, até os 15 anos, eu era estudante de parteiro. Olha, Newton, minha mãe, meus avós. Olha, muito obrigado você que cede esse espaço para que a gente grave aqui na ANAPS, o programa Comando da Cidade também, e que esse sucesso da ANAPS continue cada vez maior. E quantos Milton e Jorge tem por aí, né? É verdade, é verdade. Eu gostaria de ser um Luiz Braz, né? Nós vamos escrever o livro agora do Newton agora. O pequeno parteiro. Olha. Gente, muito obrigado a vocês pela atenção de todos. Sextas-feiras este programa é lá na TV Poa e também no comandodacidade.com.br. Se você abre aí no seu computador, comandodacidade.com.br, você vai ver esse programa também e os outros programas que nós fazemos. Até um outro dia, se Deus quiser.